Olá, meu nome é Warley Luiz e nós estamos aqui hoje para transmitir algumas palavras para reflexão. Todos nós conhecemos a passagem da mulher que foi apanhada em adultério, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de 1 a 11. O que muitos de nós talvez não tenhamos nos perguntado é a respeito do adúltero, porque a mulher apanhada em adultério, segundo a lei de Moisés, que está em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, ela deveria, juntamente com o homem, ser apedrejada em praça pública. Mas onde se encontra o homem que foi também, né, acusado de adultério, que tinha cometido o adultério juntamente com ela? Aonde ele se encontrava? Muitos de nós talvez não tenhamos nos perguntado sobre isso. Emmanuel fala sobre esse assunto em sua obra, né, psicografada pelo Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, em Pão Nosso, na lição número 85. É justamente essa pergunta que Emmanuel faz. E o adúltero? Aonde se encontrava? Humberto de Campos, na obra psicografada também por Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, na lição número 14, Humberto de Campos vem nos contar uma maravilhosa história. Pedro estava presente, assim como em todos os atos de Jesus, né, pelo menos na maioria dos atos de Jesus, Pedro estava sempre presente. E dessa vez não foi diferente. Pedro ali se encontrava. Assim que os mais velhos foram saindo, não é? Assim que Jesus disse que aqueles que estivessem sem pecado, que atirassem a primeira pedra, e foram saindo os mais velhos, depois os mais jovens, Pedro ficou um pouco, digamos que, irritado com aquela situação. E ele pergunta ao mestre: Mestre, será que nós não estamos sendo coniventes com o erro? Essa mulher foi pega em adultério. Será que nós não deveríamos aplicar a lei, a justiça? E Jesus transmite a maravilhosa lição, não somente a Pedro, mas a todos nós. Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Nós não conhecemos toda a história. Sejamos misericordiosos. E Pedro ainda insistia na busca pela justiça. Mas isso, mestre, não será um mau exemplo para os jovens, para as famílias? Uma mulher em adultério? E Jesus, sereno, continua transmitindo a lição para Pedro e diz: Pedro, quem sabe essa mulher não foi induzida a cometer tal erro? Sejamos misericordiosos. Essa mulher é digna de nossa compaixão. E Pedro diz: tudo bem, mestre, essa mulher merece nossa compaixão e nossa misericórdia. Mas e o homem que talvez tenha induzido a isso? Ele tem que ser levado, ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado. Aonde ele se encontra? E uma senhora, uma mendiga que estava ali presente, ouvindo, que acompanhou toda a história, se aproxima humildemente e diz para Jesus: Mestre, essa pobre criança que foi trazida até aqui é minha sobrinha, é filha de minha irmã que é paralítica e cega. Nós viemos até o mercado em busca de alimento, em busca de algum dinheiro para nós. E um rapaz, um jovem rapaz, abordou a minha sobrinha e tentou assaltá-la. E a minha sobrinha lutou em luta corporal contra ele. E, indignado, ele a pegou e levou para o sinédrio, a acusando de adultério. E Pedro, irritado, ainda mais irritado com a situação, indaga daquela senhora: e aonde está esse malfeitor? Nós temos que trazê-lo à justiça. E a senhora aponta uma certa estalagem aonde os peregrinos se encontravam, né, que os peregrinos vinham de viagem e dormiam ali. E ela aponta a estalagem aonde aquele jovem rapaz está. E Pedro então sai irritado em busca de justiça ao encontro daquele jovem. E Jesus acompanha Pedro com humildade, com serenidade. Ao entrar na estalagem e quando Pedro encontra aquele jovem rapaz, Pedro estaca, assombrado ao ver o jovem rapaz e começa a chorar, porque aquele jovem rapaz nada mais era do que Efraim, irmão adotivo de sua esposa. Efraim era como um irmão para Pedro, comia, vivia na casa de Pedro, era um irmão de Pedro. E Pedro agora, clamando por justiça,
olha humildemente, chorando para Jesus e indaga: e agora, mestre, o que fazer? E Jesus transmite a sua maravilhosa lição: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Tenhamos compaixão e saibamos discernir as situações. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ser negligentes com relação aos erros, não tenhamos que ser coniventes com os erros alheios. Nós temos que sim educar, corrigir, mas sempre com compaixão, com misericórdia, porque quem pode garantir que nós não tenhamos caído em adultério ou venhamos a cair em algum momento de nossa vida? Porque o adultério não se resume às questões conjugais. Todos nós em algum momento já fizemos ou talvez venhamos a fazer, porque adultério também se relaciona com adulterar algum documento, adulterar alguma história, adulterar um texto, adulterar uma frase para tirar proveito próprio. Então, o adultério é muito mais amplo do que as questões conjugais. Quem de nós já não cometeu ou talvez não venhamos a cometer o adultério? Saibamos, então, discernir as situações. Não devemos ser coniventes com o erro. Devemos saber discernir, corrigir e ser misericordiosos com os outros, como gostaríamos que os outros fossem conosco. Porque quem sabe aquela pessoa que nós condenamos, julgamos, clamamos por justiça, não tenha sido um irmão, um filho ou uma mãe em uma existência passada. Ou quem sabe essa pessoa que nós clamamos justiça, a quem condenamos, não pode vir a ser um irmão, um filho ou uma mãe ou um pai numa próxima existência. Só Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Nós devemos trabalhar no presente, reparando nossas dívidas passadas e assim construindo um futuro melhor. E nós, na condição de cristãos, devemos sempre aprender o perdão. O perdão alheio, o perdão com as faltas próprias e o perdão para com o outro. Como gostaríamos de ser perdoados também. E é a esse respeito que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, vem transmitir essa mensagem para nós. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15. Paulo fala a respeito do perdão cristão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida? Será este o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Este o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, o apóstolo, Leão, 1861. Que todos nós aprendamos, então, a conviver como irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai Criador. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que sigamos em paz. Que assim seja.